Olá pessoal, bem-vindo a esta aula de contabilidade aplicada ao setor público e já vamos para o conceito. Vocês já observam que o objeto, da contabilidade aplicada ao setor público é o patrimônio, como também na contabilidade privada. Eu coloco a questão do campo de aplicação de uma forma sistemática, Eu coloco aqui, que vocês estão vendo, a administração direta. Todos os órgãos da administração direta estão no campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, sem exceção. Vou destacar aqui para vocês. Observe, quando a gente está trabalhando com a execução do orçamento, a contabilidade pública está registrando o orçamento, então ela tem que atender o que a legislação manda. O que a legislação diz? Olha, quando arrecadar receita, tem que contabilizar como receita orçamentária realizada ou arrecadada. Eu mostro para vocês aí um balanço orçamentário de um determinado município, onde nesse balanço orçamentário você tem as receitas previstas, receitas realizadas, ou seja, receita arrecadada foi maior que despesa empenhada, superávit. Isso é bom na visão da Lei de Responsabilidade Fiscal, da 4320, A gente diz assim, sempre, que o aspecto qualitativo, a qualidade do patrimônio que a gente quer contabilizar, controlar, não indaga o valor dos elementos patrimoniais, mas sim a sua qualidade funcional. Então, sob o aspecto qualitativo, a gente vai sempre estudar aquilo que precisa ser controlado no patrimônio. Vou fazer uma comparação aqui, pessoal, o seguinte, estoques lá na iniciativa privada, geralmente são estoques para venda. Então, são aqueles estoques que são elaborados, a partir de produtos elaborados, para que a entidade venda e aí obtenha lucro. Os estoques aqui na administração pública não é para venda. Estoques são adquiridos, para serem consumidos. Os bens dominiais ou dominicais, dito assim no Código Civil Brasileiro, são aqueles que a administração pública tem a propriedade, até o controle, porém, não os utiliza para prestar serviço ainda. Tem uma perspectiva, Então, restos a pagar é tratado como dívida flutuante, porque o esforço fiscal foi no ano anterior, no orçamento do ano anterior. No ano seguinte não haverá mais esforço fiscal. A dívida flutuante e a dívida fundada é a questão do esforço fiscal. Na dívida flutuante não há necessidade de empenhar, de autorização orçamentária, porque ou ela já foi empenhada em exercícios anteriores, ou ela se trata de recursos de terceiros que eu tenho que repassar para quem tem direito. E a gente, quando está trabalhando o patrimônio sob o aspecto quantitativo, a gente trabalha em grupos de ativo e passivo. Uma das questões mais importantes que nós temos que ver quando nós estamos tratando do patrimônio são as visões dos ativos e passivos sob o comando da 4.320, que é a Lei do Direito Financeiro Brasileiro, e a visão também dos ativos e passivos com relação às exigências das normas brasileiras de contabilidade. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público trouxe os atributos F e P, que nós vamos estudar agora. Observe, nessa imagem nós temos aí do lado esquerdo, o lado do ativo dividido em financeiro e permanente, exigido pela Lei 4.320. E do lado direito, nós temos o lado do ativo dividido em circulante e não circulante, exigido pelas normas brasileiras de contabilidade. Existe um indicador muito importante na contabilidade e no orçamento público que se chama superávit financeiro para abrir crédito adicional no exercício subsequente. Então, ela é financeiro na visão da 4320 e circulante na visão da norma brasileira de contabilidade. Vou colocar um Fzinho aqui para dizer que o caixa representa um ativo financeiro dentro do circulante. O estoque de curto prazo, ele é um ativo permanente e, ao mesmo tempo, ele é um ativo circulante por ser consumível a curto prazo. Então, são duas representações de ativos, de classificações. Uma no modelo da 4320, que segrega em financeiro e permanente. E a outra no modelo das normas brasileiras de contabilidade, que segrega em circulante e não circulante.
Vamos fazer isso também com o passivo, porque me interessa ter o ativo F menos o passivo F para fins de cálculo do superávit financeiro, que pode permitir a abertura de créditos adicionais, né, na LOA do exercício seguinte. Calcule o superávit ou déficit financeiro em 31/12 de X1, considerando que não houve inscrição de restos a pagar não processado no exercício. Restos a pagar não processados são despesas empenhadas e não liquidadas que passaram de um exercício para o outro, que permite que a gente apure um resultado chamado resultado patrimonial. Esse resultado, ele tem muita semelhança com o que a contabilidade privada também faz quando apura o lucro, naquela DRE da contabilidade privada, né, que são receitas por competência menos as despesas. Quando a área pública ela detém o direito de receber um imposto, né, fato gerador, esse direito tem que ser registrado como um ativo da entidade e um aumento do patrimônio líquido que a gente chama de receita patrimonial VPA. Essa é uma variação quantitativa, positiva, tá? As variações qualitativas, elas vão decorrer, nós vamos passar exemplo aqui para vocês, de situações em que os itens patrimoniais, eles podem estar se alterando, ativos e passivos, mas não afetam o patrimônio líquido, como é o caso, por exemplo, obras públicas, construção de obras públicas, né? Essas construções, elas decorrem de diminuição do caixa, porque vai pagando, mas aumento de outro ativo, então não mexe com o patrimônio líquido. Então aqui é como se fenômeno que aumenta o patrimônio líquido da entidade. Essa questão aqui de contribuição dos proprietários é porque a norma foi buscar esse conceito lá da iniciativa privada. Na norma brasileira de contabilidade e estrutura conceitual, ela diz o seguinte, ó, o superávit ou déficit da entidade para o exercício é a diferença entre as receitas, aí, nesse caso, não misturar, cuidado para não trocar aqui com receita orçamentária, né? Receita que ele está falando aqui é VPA, variação patrimonial aumentativa, e despesas é VPD. Sem fazer lançamento contábil, só mostrando para vocês, por exemplo, um município, ele inscreve o IPTU no início do ano, né? Existe uma legislação, direito tributário municipal, por conta da Constituição, que permite a inscrição de direitos a receber de fato gerador, por acontecimento de fato gerador, que dá o direito do município receber o IPTU dos seus contribuintes. E aí essa VPD, nós vamos trabalhar muito com ela porque ela vai decorrer, né, vai permitir o registro dos consumos de serviços, consumo de estoques, que decorre do custeio da máquina estatal e de pessoal também, como foi feito agora. A contabilidade, quando está evidenciando, mostrando o patrimônio público, ela vai trabalhar sobre duas frentes, ou seja, uma visão estática e uma visão dinâmica. Eu estou colocando aqui, ó, as variações patrimoniais qualitativas alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. Construção de obras públicas, já demos esse exemplo, a mesma coisa, vai construindo a obra pública, vai aumentando o ativo, vai ativando, do lado de cá, passivo, fornecedor a pagar, pagou, fornecedor a pagar diminui, ativo diminui, patrimônio líquido não se altera. Realização de operações de crédito, empréstimo, mesma situação, aumenta o ativo, aumenta passivo, toda vez que eu faço um empréstimo, está aumentando o ativo, o passivo, os juros, isso serão variação patrimoniais diminutiva à medida que eles vão incorrendo. A gente alienou, vendeu esse bem e conseguiu no leilão, que tem que fazer o leilão, né? A lei de licitação manda fazer leilão, conseguiu 1.200. Ótimo para a administração pública, vai arrecadar 1.200, vai dar baixa de 1.000 aqui. A gente faz o lançamento patrimonial, mas faz o lançamento também de arrecadação da receita orçamentária. Isso vai ficar para a aula que nós fomos estudar o PCASP. Tá? Aqui é só o raciocínio patrimonial, que é muito importante. Na realidade, na prática, o custo histórico é o da nota fiscal, é o da medição da obra, é o do recebimento do bem. Esse aqui é contabilizado, é o valor do empenho da liquidação. E aí a gente começa a trabalhar na contabilidade com esse valor inicial pelo valor do custo histórico, com base nas normas brasileiras de contabilidade. Então eu tenho que fazer um ajuste de 300 a mais na minha contabilidade. Esse ajuste, a norma manda que você faça, como é pela primeira vez, o inventário primeiro, né? Manda que você faça via aumento do ativo
aumento do patrimônio líquido através de uma conta chamada ajuste de exercícios anteriores. Porque aí não tem como fazer reserva de reavaliação, né? Até porque você não tem mais nem como depreciar algo que já está sendo diminuído, vai para o resultado. Se você tem saldo de reserva de reavaliação em relação àquele ativo, aí você vai diminuir até o montante desse saldo. 1.500.000, depreciação zero, né? E o saldo da reserva de reavaliação você vai ter aqui de 800 e o patrimônio líquido anterior 700. Logo 1.500.000 bate com 1.500.000 aqui do patrimônio líquido, mas somou-se aqui 800, oriundo também da reavaliação do outro lado de 800. A gente calcula o valor depreciável pelo valor contábil bruto do bem, menos o valor residual que a gente estabelecer. E esse valor residual pode ser 20% do bem, pode ser 10% ao final da vida útil dele. Então observe, por exemplo, essa tabela que eu estou mostrando aí na figura. Essa tabela ela foi extraída do sistema da União, né? O sistema de controle de patrimônio da União, lá do CIAF. Historicamente não vinha fazendo depreciação do seu patrimônio imobilizado, né? Nem outro patrimônio. É o método das cotas constantes. O custo do bem 10.000, o valor residual ao final da vida útil 2.000, valor depreciável 8.000, a capacidade de produção do bem, né, no caso para 80%, né, da vida útil do bem aqui, foi 4.000 unidades. Outro conceito importante é o conceito de desreconhecimento do valor contábil de um ativo. Muito simples esse conceito também. O que é que a norma diz sobre ele? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai desreconhecer um ativo, ou alienar, né, ou doar, é zerar a depreciação. No ativo imobilizado, quando a gente deprecia quando se usa o bem, né, dentro do ciclo de vida dele e dentro do valor depreciável. Aqui a gente calcularia o valor da mesma forma, mas só o valor da amortização. Um exemplo aqui que a gente pode dar de ativos intangíveis, página 84 do nosso livro também, era o seguinte: considere que determinada instituição pública contratou uma empresa para desenvolver um software. Vai devolver a partir, né, da reclamação dos contribuintes, tem que fazer cálculo, então muito provavelmente esse valor de 1 milhão é o valor estimado. Passivo contingente é aquela situação que eu tenho um potencial de ter uma obrigação, mas ainda não tem a confirmação. Exemplo: uma sentença judicial contra o Estado que está em andamento e o jurídico do Estado informa que a chance do Estado não pagar, ou seja, a chance de não ser provido esse processo contra o Estado, mas também a chance de ser provido.